Olá a todos, eu me chamo Matheus Arras Gonçalves e estarei apresentando o trabalho intitulado Performance Catalítica e Estabilidade de Catalisador à base de carbono sulfonado na reação de esterificação no 60º Congresso Brasileiro de Química. Primeiramente, fazendo uma introdução a respeito do assunto, para a produção de biodiesel, geralmente são utilizadas reações de esterificação e transesterificação. Na esterificação, há a reação de um ácido graxo com álcool para a produção de ésteres e água. E na transesterificação, há a reação de um triacilglicerol com álcool para a produção do biodiesel e de glicerol. Essas reações geralmente ocorrem na presença de um catalisador, que pode ser homogêneo ou heterogêneo. Eu gostaria de chamar a atenção para os catalisadores heterogêneos, que são uma alternativa para matéria-prima com elevada acidez. Geralmente eles possuem uma baixa corrosividade, são facilmente recuperados e reutilizados na reação. Entre os catalisadores heterogêneos, nós iremos estudar o catalisador à base de carbono sulfonado, que no seu processo ele consiste na utilização de uma biomassa. Essa biomassa ela passa por um processo de pirólise direta para a produção do biocarvão. Esse biocarvão é funcionalizado com grupos sulfônicos para a produção do biocarvão sulfonado, que é o catalisador. Nesse trabalho nós utilizaremos como biomassa o murumuru. Primeiramente que nós vemos a palmeira do murumuru, o fruto do murumuru e o caroço de murumuru. Nesse sentido, os objetivos do trabalho são avaliar a influência da temperatura de pirólise na síntese do biocarvão sulfonado a partir da casca do murumuru e avaliar sua estabilidade no processo de reutilização catalítica na reação de esterificação do ácido olívico com etanol. A casca de murumuru vai ser carbonizada nas temperaturas de 450, 600 e 750 graus Celsius. Será funcionalizada por meio do processo de sulfonação com ácido sulfúrico concentrado e será aplicada para a produção de biodiesel. Os resultados obtidos. Quanto ao rendimento do processo de carbonização e a densidade dos grupos sulfônicos. Na tabela nós podemos ver os resultados do rendimento e dos grupos sulfônicos do biocarvão e do catalisador, e nós podemos concluir que quanto maior a temperatura da pirólise, mais componentes voláteis são liberados da superfície do material, que resulta no menor rendimento do material carbonizado, e que após a sulfonação a densidade dos grupos sulfônicos aumenta, o que indica a eficácia do processo de sulfonação que foi adotado. Na tabela 1, nós vamos avaliar a influência da temperatura de carbonização na estrutura e na composição. Para isso, nós verificaremos a análise elementar dos catalisadores antes e após a sua utilização na reação de esterificação. Nós podemos concluir que a tabela revela um teor majoritário de carbono em todos os materiais, como era de se esperar, a presença de enxofre que reforça a eficácia do processo de sulfonação em todos os materiais carbonizados, e que o aumento da temperatura de carbonização favorece a funcionalização do material com grupos sulfonados. Além disso, nós avaliamos a influência de temperatura de carbonização na estrutura da composição e nós verificamos na figura 1A bandas características desse material, da ligação entre carbono-carbono, carbono-hidrogênio e carbono-oxigênio, que são os grupos carboxílicos e os anéis aromáticos. Na figura 1B do catalisador, nós verificamos a presença de uma banda relativa ao grupo sulfônico, a ligação do enxofre com oxigênio. Na figura 1C, nós avaliamos a atividade catalítica do biocarvão carbonizado a 450 graus Celsius. Nós podemos ver uma perda grande na sua eficiência após o primeiro ciclo. Nós verificamos a variação da atividade catalítica e estabilidade do catalisador carbonizado a 600 graus Celsius. Nós podemos ver que ele também ocorre uma grande queda após o segundo ciclo reacional. E a variação da atividade catalítica para o catalisador carbonizado a 750 graus Celsius, e mantém a sua atividade catalítica. Nesse sentido, concluindo, o catalisador carbonizado a 750 graus Celsius é caracterizado como catalisador de maior atividade e estabilidade. A desviação dos grupos sulfônicos é relatada como a principal causa para a redução da eficiência. Nós podemos também verificar que o catalisador carbonizado a 750 graus Celsius ele apresenta uma conversão de 98,37% no primeiro ciclo e de 89,30% até o terceiro ciclo reacional, e que elevadas temperaturas de carbonização tendem a promover o biocarvões com maior estabilidade catalítica e, consequentemente, menor desviação dos grupos sulfônicos. E eu gostaria de agradecer ao FPA, ao Laboratório de Óleo da Amazônia, à empresa Beraca, ao UFSCar, ao EGCO, à CAPES e ao Laboratório de Pesquisa e Análise de Combustíveis.